Cara, vai ter um joguinho aí daqui a pouco, né? Vai ter um joguinho no Brasil aí, um tal de Palmeiras e Flamengo. Será que vai movimentar? Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão, já pedindo para você mandar o seu avante palestra aqui na caixa de comentários logo abaixo da tela aqui desse vídeo, tá? Manda aí então o seu avante palestra e a cidade de onde você está nos assistindo. É muito importante saber aí de onde a galera tá vendo aqui os vídeos que a gente faz pro canal do Verdão. Palmeiras e Flamengo vão se encontrar. O bicho vai pegar, porque não vai ter só ali as oitavas da Libertadores tão esperadas entre Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo. Vai ter também ali Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E o bicho vai pegar, hein? O bicho vai... E com direito a jogo de Brasileirão. A gente já enfrentou o Botafogo aí pelo Brasileirão, deu ruim no Rio de Janeiro, apesar de ter jogado bem. E vai ter o Flamengo também, depois de encarar eles aí pelas oitavas da Copa do Brasil. Também vai ter jogo aí, tá? Do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Vamos ver o que a grande imprensa está falando desse confronto aí. Lembrando, deixe o seu comentário logo aqui abaixo. Gostei do sorteio, assim, já bota um confronto esse já Flamengo e Palmeiras num duelo que a gente é até difícil prever, até pela sequência dos jogos que nós vamos falar aqui daqui a pouco de cada um deles, né? Botafogo, Bahia me chama a atenção, Corinthians e Grêmio também, Juventude também, Fluminense ali, o Fluminense começando com o Mano e o Juventude agora começando com o Jair Ventura também. Mas uma coisa eu posso dizer, assim, achismo de Flamengo e Palmeiras. Quem for eliminado desse duelo, eu acho que pode a crise estar batendo a porta, porque vai ter Libertadores em seguida. Eu acho que a coisa vai... Ou libera o caminho em outros campeonatos. Exatamente. É isso que eu ia dizer. São dois lados. O eliminado desse jogo se torna um candidato fortíssimo para ser campeão brasileiro, né? Porque vai deixar de lado uma competição e poderá focar em duas, né? Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas a grande questão, e o Ramon tem toda a razão, assim, no Brasil o resultado grita. Não é o planejamento de longo prazo que fala mais alto. Então, as horas seguintes e os dias seguintes para o perdedor tendem a ser de questionamento, especialmente de acordo com o que for a caminhada nas outras competições até que se encerre esse mata-mata. Depende muito também a maneira que esse clube vai ser eliminado, né? Se forem jogos parelhos ali, decididos, né, no detalhe, acho que a eliminação ela é menos repercutida. Agora, se for uma eliminação com duas vitórias esmagadoras de um sobre o outro, e acho que realmente pode dar zebra, né? Deixa eu apresentar para vocês como ficaram então aqui os 8 confrontos. Estão aqui no nosso super telão, tem esse Flamengo e Palmeiras, que aliás foi o primeiro jogo sorteado hoje. Atlético Goianiense e Vasco, os dois times que acabaram de se enfrentar, jogaram ontem pelo Brasileirão, com vitória do Vasco lá em Goiânia por 1-0. Atlético Paranaense e Bragantino, jogo que já foi final de Copa Sul-Americana, né, recentemente. São Paulo e Goiás, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, esse é um outro duelo duríssimo aí, né? Botafogo e Bahia, Grêmio e Corinthians e Juventude e Fluminense. Como disse o Ramon, dois times que estão iniciando trabalhos aí com os seus novos técnicos, o Fluminense com Mano Menezes, o Juventude agora com Jair Ventura. Aliás, vamos falar também sobre a confirmação do Roger Machado como técnico do Internacional. Quem diria, hein? Daqui a pouco este tema será assunto aqui também no Troca. Vamos começar a falar então mais detalhadamente sobre esses confrontos? Começando com o Flamengo e Palmeiras, que coloca, como o Mansur disse, duas das principais equipes do futebol brasileiro hoje se enfrentando. E olha, que calendário duro vai se tornar para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras pega o Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo dos dois lados na Libertadores. Eu tenho aqui a sequência. São confrontos duríssimos, né? Olha só, o Flamengo, quando iniciar o confronto com o Palmeiras no dia 31, 3 dias depois ele enfrenta São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, São Paulo que vive um ótimo momento. Depois, 4 dias depois, ele faz a volta com o Palmeiras. Mais 4 dias, tem outro confronto com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mais 3 dias, Bolívar pela Libertadores a ida. Mais 3 dias, o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, um clássico estadual e um jogo importantíssimo para o Campeonato Brasileiro. Depois ele sobe para La Paz para fazer a volta com o Bolívar pela Libertadores, com mais 3 ou 4 dias de espaço. O Palmeiras
faz uma sequência parecida, porque ele inicia com o Flamengo, visita o Internacional pelo Brasileiro, volta a jogar com o Flamengo, joga de novo com o Flamengo, dias depois abre o confronto de Libertadores com o Botafogo, tem um clássico também, assim como o Flamengo tem um clássico de Brasileiro, ele tem um clássico com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e depois faz o jogo decisivo, o segundo contra o Botafogo pela Libertadores. Então, gente, o Brasil o Brasil pega as competições nobres e faz o calendário ficar sufocante justamente nesse período com uma única certeza. É inexequível. Jogar todos esses jogos com toda a força é a certeza de que vai ter o jogador machucado, qualidade do espetáculo caindo muito possivelmente. Você sabota algum produto. Se os times cederem à tentação, porque vai ter uma badalação em torno de cada um desses jogos. Sim. Seja de Libertadores, seja um clássico local pelo Brasileiro, sejam os clássicos da Copa do Brasil. Se os times cedem a essa badalação e abordam todos esses jogos, encaram todos esses jogos como partidas nobres e decisivas, quem vai sofrer é o atleta. Ou o espetáculo. Com lesão, com cansaço, com a saúde colocada. Se prevalecer uma lógica histórica no Brasil de se buscar o atalho para um troféu, e isso em muitos e muitos anos vem resultando numa prioridade aos mata-matas, quem vai sofrer é o Campeonato Brasileiro. Principal produto do país, sabotado. Que está num momento espetacular. Num momento espetacular e que é sabotado aqui no Brasil pelos estaduais, num calendário de 80 jogos, depois pelos jogos da seleção, pela Copa América e agora pelas competições paralelas. Se a gente for pensar no que deve ser a lógica de um clube como o Flamengo ou como o Palmeiras, com orçamentos próximo do bilhão, já acima do bilhão no caso do Flamengo e próximo disso no caso do Palmeiras. Os dois principais elencos do Brasil, com capacidade de investimento. O que esses clubes, em tese, em qualquer outro país, estariam mirando como prioridade? Campeonato Brasileiro e Libertadores. Né? O Brasil conseguiu fazer um grande trabalho de valorização da Copa do Brasil, se tornou um campeonato nobre, mas o legado esportivo da Copa do Brasil não é comparável ao de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, o normal, o esperado, seria que esses clubes, na iminência de ter alguma lesão, de algum exame que indique desgaste, ou mesmo do temor de perder jogadores na Libertadores ou no Brasileiro, tirassem esses jogadores na Copa do Brasil. Só que quando vem um sorteio como esse, a badalação em torno do jogo vai praticamente forçar a escalação de força máxima. E é um confronto com muita rivalidade. Então, o Brasil torna isso uma questão inadministrável. Não devia ser um problema, devia ser apenas uma celebração esse jogo. Mas não é. Ele vira um grande problema porque o calendário brasileiro não cabe mais nada. E tem uma questão, né, Ramon, para esses clubes, né, especialmente aí Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Corinthians e Grêmio não, porque estão em outra situação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda na Libertadores, mas agosto pode ser o mês que você pode acabar o seu ano. Porque se você é eliminado, por exemplo, na Libertadores, é eliminado na Copa do Brasil, e você, nesse período em que você vai ter 4 jogos difíceis, todo ele entrecortado por jogos de mata-mata do Campeonato Brasileiro, e você não for bem nesses 4 jogos, você pode dar adeus também à possibilidade de título brasileiro. Então, esses clubes têm que tomar muito cuidado, porque o ano pode acabar em agosto, né? Caso eles tenham um desempenho ruim, que é possível, porque os adversários são muito difíceis, tanto para Flamengo quanto para Palmeiras, são os clubes que a gente está iniciando o debate aqui. O ano pode acabar em agosto. Assim, se a gente pegar Flamengo e Palmeiras, eles vão estar brigando, a que tudo indica, né, o campeonato, né, até o final pelo título, certo? Você citou Grêmio, Fluminense, e aí você tem mais o Juventude, que assim, ainda vinha fazendo um trabalho muito bem feito com o Roger Machado, foi interrompido, entrou o Jair Ventura. Temos que ver como é que eles vão reagir a essa nova ideia de jogo. Mas especialmente Fluminense e Grêmio, que estão brigando lá na parte da tabela, imagina se eles saem agora eliminados desses confrontos e chegam com uma moral baixa para tentar sair da zona de rebaixamento. Mexe muito no calendário, mexe muito com o que o Mansur falou, né? Essa questão de estar jogando com... Porque vai ser obrigado a escalar todo mundo. Ontem, a gente teve um belo exemplo de um jogo de um altíssimo nível físico, técnico, mental, de concentração, porque os times tiveram 6 dias. Isso. Não tem mistério. Não tem mistério. Cara, a gente pode ter bons jogos, bons níveis, tudo que eu falei, tático, técnico, mental e físico. A gente tem qualidade,
a gente tem material humano, a gente tem campos bons para isso, mas o nosso calendário não deixa. Não deixa. Essa sua pergunta sobre acabar o ano é uma das razões pelas quais, uma das principais, além da importância do torneio, que o Campeonato Brasileiro não pode ser desprezado. Porque é ele quem te garante ter algo a disputar até o fim do ano. Você se distanciar demais do brasileiro, aí sim você está... Porque as Copas, elas têm um ambiente mais indomável, né? Uma fatalidade num jogo escapa em 1 minuto. Por melhor que você se prepare, por melhor que você se planeje, melhor que você jogue o mata-mata. Você pode perder um confronto de 180 minutos em um lance. Sim, exatamente. O Campeonato Brasileiro é um ambiente em que o teu planejamento se faz valer. Agora eu imagino como deve estar a cabeça de Tite, por exemplo, de Abel Ferreira, olhando esse calendário, dizendo, pô, como é que eu vou fazer aqui? Onde é que eu vou tentar tirar o pé um pouco, né? Esse ponto porque que eu ia... não é fácil você Por isso eu acho que às vezes falta os jogos que são, teoricamente, os principais para você. O Ramon viveu isso no campo. Assim, às vezes eu acho que falta, por parte do dirigente e por parte dos clubes, uma comunicação clara. Olha... Não é execuível colocar os 11 ou a base titular a cada 3 dias. Não é possível. E o calendário obriga a fazer escolhas. Então, dizendo ao torcedor, a prioridade 1 é o Campeonato X, a prioridade 2 é o Y e a prioridade... Tendo necessidade, tendo gente muito cansada, tendo risco elevado de lesão, isso vai ficar a fisiologia claro alertar... com as escalações, né, Mansur? A partir do momento que os técnicos escalarem um time mais alternativo, com alguns dos reservas, já vai ficar bastante claro que aquela vai ficar, não era uma prioridade. Mas aí alguém decide que o Flamengo e Palmeiras da Copa do Brasil não é prioridade. Aí perde. Ah, por que escalou, errou o planejamento e tirou de um clássico? Eu acho que se a comunicação ao público for feita de forma clara, desde o início do ano, a Copa do Brasil pode vir o sorteio contra o maior rival, pode vir um clássico local. O clube tem as ambições das duas principais. Gente, a Copa do Brasil ficou grande no Brasil. É um trabalho competente de valorização do campeonato. Mas é preciso reconhecer que, como importância esportiva, ela está abaixo dos outros 2 campeonatos. E se o calendário não te permite dar a devida atenção a tudo, porque você tem lá atrás, entre fevereiro e abril, 16 datas de campeonato estadual para carregar nas costas 17, pelo resto do ano. 17, não se engane, 17. Para carregar nas costas pelo resto do ano. Então você vai precisar fazer uma escolha. É o calendário que te impôs. E por vezes a comunicação clara evita ruído mais na frente. Não é fácil escolher, não. Embora Flamengo e Palmeiras tenham ótimos elencos. Eu ia entrar nesse ponto, porque a gente está falando de 2 equipes que podem jogar 11 no jogo e 11 no outro. Aí você pega Atlético Goianiense e Vasco. O Vasco é um elenco limitado. Não pode poupar. É a chance de botar o dinheiro para dentro na classificação, porque a Copa do Brasil é muito valorizada. O Goianiense não. Atlético Paranaense tem um certo elenco, mas não tem um elenco recheado. Mas o Vasco, por exemplo, se ele mantém uma posição intermediária confortável como a atual no Campeonato Brasileiro, ele está numa posição mais confortável. Sim. Porque ele não assumiu, até com a torcida dele, o compromisso de brigar. Perfeito. Eles nem esperavam. Isso. Ok. Bragantino. Ok, razoável. É um elenco jovem, fisicamente... muito bem, consegue suportar, por mais que eles não sejam robôs, eles conseguem suportar pela pouca idade, enfim. Aí você vem, São Paulo, tem um elenco bom. Goiás, não tem um elenco tão recheado. CRB. Mas também não tem outras competições, né, Ramon? Você consegue dividir só a Série B e a Copa do Brasil, então eu vou na Série A. O Ramon vai tocar agora, daqui a pouco, no caso que eu acho mais dramático. Botafogo e Bahia. Botafogo tem elenco. O Bahia também tem o Bahia, mas não... como Palmeiras, Flamengo e tal. Mas não tem outra Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. Para mim, esses dois confrontos... Especialmente o Fluminense, que tem as 3 competições. Eu acho absolutamente compreensível se a escolha for... priorizar o brasileiro. Priorizar o brasileiro. Porque o prejuízo, tanto histórico como econômico do clube, com a não permanência da Série A, é muito maior que qualquer premiação de campeonato. Entre outras coisas, porque a gente sabe como funciona, boa parte dessas premiações de campeonato se revertem em premiações a atletas. Né? Famoso bicho, exato. Então, não é todo o dinheiro da Copa do Brasil, não são os tais 70 milhões que vão entrar pro clube. O prejuízo com questões de direitos de TV, direitos comerciais para a temporada seguinte, esse sim é um prejuízo que vai ser sentido ao longo de um ano inteiro de um planejamento futuro do clube. É que não é fácil você, por exemplo, o caso do Fluminense, né, que foi o campeão do ano passado.
você dizer para o seu torcedor que vai abrir mão, né, das competições de mata-mata. Não é abrir mão, né? Ninguém entra em campo para perder, mas não jogar com toda a sua força, né, com todos os jogadores. Aí entra a comunicação, a boa comunicação. Né, para disputar apenas para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, sendo que a competição de mata-mata, ela te propõe, às vezes, caminhos inesperados e, às vezes, um clube que não está numa boa fase pode até ir lá e ganhar um campeonato. E, gente, poupar, eventualmente, e priorizar outro caminho, não significa também que você não vai ganhar o jogo. Isso, de repente, se vê jogadores melhores ali, né, com se vê classificado. Isso. A questão é planejamento. Não adianta cada semana ter um foco num lugar. Principalmente se você está com a corda no pescoço nos pontos corridos. É sem dúvida que vai ser um jogão, hein? Vai ser um jogão aí aliás, 2 jogões, né? 2 jogões aí de Copa do Brasil e 2 jogões também na Libertadores. O bicho vai pegar, estamos esperando aí 2 grandes jogos, são 2 super times na Copa do Brasil e 2 super times nessas oitavas da Libertadores. Será que o Flamengo vai passar, inclusive, lá na Libertadores? O Flamengo, ele recebe o Bolívar, depois ele tem que visitar eles na altitude para conseguir carimbar a classificação para as quartas de final. Será que vai dar bom para o Flamengo ou será que vai dar ruim? Já o Palmeiras e o Botafogo têm uma missão ainda mais difícil, porque eles vão se enfrentar, vão medir forças aí nessas oitavas da Libertadores. E na Copa do Brasil, o Palmeiras já encara o Flamengo e o Botafogo vai ter o Bahia pela frente, né? Vai ser aí dias aí de muito confronto, de muita qualidade, como diria Bruno Formiga, é um produto premium à disposição aí dos amantes do futebol, especialmente dos amantes do futebol brasileiro. Deixe seu comentário aí, hein? Deixe seu comentário aí. Qual jogo vai ser melhor? Vai ser mais bem jogado na sua opinião? Qual desses confrontos? Estamos falando aqui da dupla de 2 jogos, tá? Bom, vamos dizer assim, desses 4 jogos que vão acontecer, ida e vinda de Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, ida e vinda de cada um. Em qual desses confrontos você acha que vai ter o jogo mais bem jogado? Aquele jogo que todo mundo vai falar, pô, esse foi um jogão, que jogaço de futebol. Nível de Premier League, de Champions League. Qual você acha que vai ser o grande jogo aí, hein? Coloca aqui no comentário, quero ver a sua opinião, hein? Vamos ver se você dá uma de pai de Ná e acerta aí, de mãe de Ná, quem sabe? E assiste e acerta aí pra gente ver aí, né, como é que tá aí os seus palpites. Depois dessa vitória do Verdão aí no último fim de semana, pô, estamos aí também na briga do Campeonato Brasileirão, né? Essa que é a boa. Conto com você, então, comentando e clicando nesse vídeo aqui, ó, que também fala bastante aí desses confrontos que nós estamos tendo aí essa confusão de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, do futebol mais cheio de jogos do futebol mundial, né? O futebol brasileiro. Avante palestra.